Oi pessoal, a gente vai dar continuidade à leitura comentada do Código de Direito Canônico, né? E hoje a gente vai estudar as legislações relativas aos bispos diocesanos, né? Não são os arcebispos, né? São os bispos que ficam concentrados na diocese, né? Diocese de São Paulo, Diocese de Niterói, enfim. O cânone 381 dispõe o seguinte, no primeiro parágrafo ele diz assim, ó: ao bispo diocesano na diocese que lhe foi confiada compete todo o poder ordinário, próprio e imediato, que se requer para exercício do seu munus pastoral, com exceção das causas que, por direito ou por decreto do sumo pontífice, estejam reservadas à suprema ou a outra autoridade eclesiástica. Então, o primeiro parágrafo dispõe sobre a autoridade do bispo, né? Ele tem autoridade e autonomia geral sobre a diocese e, consequentemente, também sobre as paróquias que compõem a diocese, né? Lá no comecinho, os primeiros cânones, quando falou da hierarquia ordinária da igreja, se pensou na Santa Sé, né? Colegiados cardeais, os arcebispos das arquidioceses, as dioceses, as paróquias. Então a paróquia é uma igreja que está fixada numa cidade, né, num município. A diocese é uma igreja administrativa geral que fica numa determinada cidade, de uma determinada região, e ela tem autoridade sobre um conjunto de paróquias, portanto, um conjunto de municípios. Pode ser 5, 10, 15, 20, 30 municípios, não importa. A arquidiocese é o somatório de dioceses, por exemplo. A arquidiocese de São Paulo é do estado de São Paulo, compõe todas as dioceses de São Paulo. Se eu não me engano, tem 6 ou 7 dioceses em São Paulo. E aí depois já é o Vaticano. Com exceção de elementos que fazem parte da autoridade do Papa, dos cardeais, dos arcebispos, que são responsáveis por observar os bispos, o bispo tem autonomia ali, né, naquele conjunto de desígnios. E no parágrafo 2 é dito o seguinte: no direito equipara-se ao bispo diocesanos que presidem a outras comunidades fiéis referidas no 368, se da natureza das coisas ou das prescrições do direito não se deduzir outra coisa, né? Que são os bispos auxiliares e alguns outros cargos eclesiásticos dentro da Igreja Católica, para quando o bispo titular, o bispo diocesano, estiver doente, né? Ou quando a cadeira estiver vacante, né? O bispo foi transferido ou faleceu, aí você tem os bispos auxiliares, que seria como se fosse um vice-bispo, né? Para tomar conta até a chegada do novo bispo titular. O cânone 382, parágrafo 1, versa sobre o seguinte: o bispo promovido não pode ingerir-se no exercício do ofício que lhe foi confiado antes de ter tomado posse canônica da diocese. Pode, porém, exercer os ofícios que tinham na mesma diocese no momento da promoção sem prejuízo do prescrito no 409, parágrafo 2. O que acontece? Quando vai fazer a ordenação de um bispo, vai pegar um padre, por exemplo, vai falar, você vai virar bispo. Aí a igreja faz um documento convidando, como se fosse uma promoção, aquele sacerdote. Aí ele aceita, por exemplo. Até ele tomar posse e ter composto toda a papelada e publicado no Diário do Vaticano, ele não pode assumir os encargos de bispo, apesar de já ter marcado a data da sua nomeação, tá? Mas ele não pode atuar no cargo. Porém, ele pode continuar, não precisa se afastar, ele pode continuar atuando no cargo que ele já tinha. Ele era padre de uma cidade, né? Ele vai virar bispo, mas ele pode continuar sendo pároco daquela cidade. Ele não precisa se afastar e ficar fora até o momento da sua nomeação. O parágrafo 2 diz o seguinte: a não ser que se encontre legitimamente impedido, o promovido ao ofício de bispo diocesano deve tomar posse canônica da sua diocese dentro de 4 meses a partir da recepção das letras apostólicas, se ainda não tiver sido consagrado bispo. Se já tiver sido, dentro de 2 meses a contar da recepção das mesmas. Ou seja, aqui vai versar sobre a data de posse. Tá bom? Desde que não tenha nenhum empecilho no direito canônico, o bispo não tenha cometido, o padre, por exemplo, não tenha cometido nenhuma ilegalidade, esteja tudo fluindo perfeitamente bem, ele vai receber as letras apostólicas, tá bom? Que é o convite.
e uma documentação que ele vai assinar e vai aceitar o convite, né, caso ele queira realmente, ele não é obrigado a querer, ele pode, obviamente. E tem um prazo de 4 meses para ele tomar posse do cargo, tá bom? Período de 4 meses. Então, desde que ele recebe a documentação até o dia da posse, não pode se exceder a 4 meses. Tá bom? Isso é a posse, tá? Se dentro desse período ele não tiver sido consagrado bispo, vamos supor que ele recebe as letras, ele aceita e na semana seguinte ele é ordenado bispo. Então ele tem um período de 2 meses, metade do tempo, para assumir posse na diocese. Bom, então no primeiro caso, ele vai assumir a posse se em 4 meses. Se nesse período ele não foi consagrado bispo, porque daí lá no 4º mês ele vai ser consagrado bispo e assumir a posse. Porém, se logo no início do processo ele já acontecer a missa de consagração dele para se tornar bispo, aí o prazo é diminuto porque ele já é um bispo, né? Então aí se corta o prazo pela metade. Parágrafo 3 diz o seguinte: o bispo toma posse canônica da diocese no momento em que, por si ou por procurador, apresentar às próprias dioceses as letras apostólicas ao colégio dos consultores, na presença do chanceler da cúria, que consigne o fato em ata ou nas dioceses eretas de novo, no momento em que fizer a comunicação das mesmas letras ao clero e ao povo presente na igreja catedral, consignando o fato em ata o sacerdote mais velho entre os presentes. Tá bom? Isso aqui é uma legislação em relação à nomeação de posse. Bom, então ele vai assinar as letras apostólicas e vai levar para a cúria, bom, que é a parte administrativa da diocese. O chanceler da cúria, que seria o presidente da cúria, tá, vai também fazer a assinatura e vai arquivar isso aí, tá, como documento oficial. E aí é feito ao público, aos fiéis, a apresentação desse sacerdote como novo bispo. Parágrafo 4. É muito de recomendar que a tomada de posse canônica se faça com o ato litúrgico da igreja catedral na presença do clero e do povo, tá bom? Então, assim, o processo de nomeação do bispo, a parte da consagração, é feita uma missa, bom, e as pessoas, os leigos, eles participam dessa missa. Cânone 383, parágrafo 1. No exercício do seu munus de pastor, mostra-se o bispo diocesano solícito para com todos os fiéis que estão confiados aos seus cuidados, qualquer que seja a sua idade, condição ou nação, não só os que habitam no território, mas igualmente os que nela temporariamente se encontram, fazendo incidir o seu espírito apostólico também sobre aqueles que, em virtude das condições de vida, não podem usufruir suficientemente dos cuidados pastorais ordinários, ou outros sim, ou como diria o Nando Moura, outra sim, sobre aqueles que abandonaram a prática da religião. Tá bom? Então isso aqui é interessante porque não é uma recomendação do bispo ser uma pessoa bondosa e solícita com as pessoas que o procuram. É uma obrigação canônica. Tá bom? É um dever canônico. Então o bispo tem obrigação de ser um cara legal. Não é uma função optativa em que se alguns bispos são mais ríspidos, outros são mais calmos. Não, é uma obrigação, é um padrão de comportamento que tem que ser seguido. O parágrafo 2. Se tiver na sua diocese fiéis de rito diverso, providencia suas necessidades espirituais, quer por sacerdotes ou paróquio desses ritos, quer por meio de um vigário episcopal. Bom, se tiver alguma necessidade de auxílio na função do bispado, o bispo pode nomear uma espécie de secretário. Parágrafo 3. Proceda com humanidade e caridade para com os irmãos que não se encontram em plena comunhão com a Igreja Católica, fomentando ainda o ecumenismo tal como a Igreja o entende, né, que é a grande polêmica aí do novo direito canônico. Mas tirando a parte da polêmica, novamente é um cânone que exige caridade e humanidade por parte do bispo. Considere ainda que lhe foram confiados no Senhor os não batizados, para que também para eles resplandeça a caridade de Cristo, do qual o bispo deve ser testemunha em relação a todos, não só as pessoas que já estão na igreja, mas as pessoas que não estão na igreja. O bispo tem que ser uma fonte de luz e uma digamos assim, uma influência positiva, uma referência positiva a todas as pessoas. O cânone 384 versa o seguinte: o bispo diocesano acompanha com peculiar solicitude os presbíteros, que seriam os padres, os quais ouça como colaboradores e conselheiros, defenda os seus direitos e procure que cumpram as obrigações próprias do seu Estado, e se encontram à disposição deles os meios e instituições de que careçam para fomentar a vida espiritual e intelectual,
procure ainda que se proveja, nos termos do direito, a sua honesta sustentação e assistência social. Então, em relação aos padres, o bispo tem o dever de fiscalizar para que os padres tenham seus direitos canônicos respeitados, que eles cumpram o dever que a eles foram confiados, né, os seus deveres, que ele observe se esses padres não estão passando uma necessidade social, uma necessidade financeira, né, que a igreja possa ajudar os padres a se sustentarem, e que forneça elementos para que o padre cresça em espírito e inteligência, né, em estudo e em virtude cristã, fundamentalmente. O cânone 385 diz o seguinte: o bispo diocesano fomenta o mais possível as vocações para os diversos ministérios e para a vida consagrada, dedicando cuidado especial às vocações sacerdotais e missionárias. Então, é um elemento fundamental no comportamento do bispo. Vê que esses cânones aqui versam sobre o jeito de se realizar o bispado, que você tem que ter dentro de si para que o bispado seja um bispado católico verdadeiro. Bom, é um manual moral, é um código moral. Pessoal, mas moral. Cânone 386, parágrafo 1. O bispo diocesano está obrigado a propor e a ilustrar as verdades da fé, que se devem crer e aplicar aos costumes, pregando pessoalmente com frequência. Tá? Então, pregar com frequência. Vele também, porque se observe cuidadosamente as prescrições dos cânones atinentes ao ministério da palavra, sobretudo acerca da homilia e da formação catequética, de tal modo que toda a doutrina cristã a todos seja ministrada. Né? Então, ele tenha um zelo, um carinho pelo direito canônico, pelo catecismo, pela vida dos santos, pelas obras de teologia, tudo aquilo que versa o cânone 19, que a gente leu lá no comecinho. Parágrafo 2 diz o seguinte: preserve com firmeza e com os meios apropriados a integridade e a unidade da fé, porém a justa liberdade no prosseguimento das investigações da verdade. Né? Então, os elementos compostos da doutrina e as investigações que as pessoas e as cúrias fazem a respeito da fé, né? E da verdade em modo geral. O cânone 387 ele diz o seguinte: o bispo diocesano, lembrado da obrigação que tem de dar exemplo de santidade na caridade, humildade e simplicidade de vida, esforce-se com todo o empenho para promover a santidade, segundo a vocação própria de cada um, e já que é o principal dispensador dos mistérios de Deus, empenhe-se sempre que os fiéis confiados em seus cuidados cresçam na graça pela celebração dos sacramentos e conheçam e vivam o mistério pascal. Outro elemento em relação à conduta do bispo. Né? A primeira parte ele versa sobre a procura pela santidade. A procura pela sua santidade e a promoção da santidade para os fiéis e para os presbíteros, né, para a igreja como um todo. Segundo a vocação de cada um. Por quê? Porque a igreja entende que cada pessoa tem uma espécie de vocação, de dom. Assim como Paulo explicava nas suas cartas, é como se fosse um corpo e cada membro do corpo tem uma função diferente. É totalmente possível todos caminharem juntos na mesma direção, né, ou seja, juntos em direção ao reino dos céus, cada qual fazendo muito bem e fazendo para a glória de Deus aquilo que lhe é próprio, né? Não exigindo de uma pessoa que não é sacerdote virtudes sacerdotais, e não exigindo de um sacerdote virtudes que são próprias de um leigo, né? Como, por exemplo, não se exige do sacerdote que ele seja um bom marido, porque ele não pode casar, né? Mas também não se exige de um leigo que ele fique recluso no monastério. A todos, como o próprio Deus concede, dada a estrutura da alma que o ser humano tem, uma alma de terceira potência, tendo a racionalidade, é possível com a racionalidade, né, e com o exercício da virtude, como são várias virtudes, exercitar bem coisas particulares. Um modelo único, bom em tudo, é só Jesus Cristo. A gente consegue ter virtudes boas virtudes fragmentadas, né? Somos bons exemplos em alguma coisa, mas não somos bons em outras. Que cada qual exercite perfeitamente bem aquilo que lhe é próprio, aquilo que é seu, né? É possível pegar as virtudes, as qualidades da pessoa, de uma pessoa específica, de um grupo, que tem vocações distintas, e ajudar cada pessoa específica a elevar suas potências e alcançar a santidade pelo que se atua.
né? Sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom professor, sendo um bom médico, sendo um bom advogado, um bom juiz, né? Sendo um bom mecânico, sendo um bom cozinheiro, né? Sendo um estudioso, seja um pregador, um missionário, não importa. Mas que a coisa interna do sujeito, ou seja, aquela virtude, aquela vocação essencial do sujeito, seja exercida nas suas melhores potências, né? E para o bem, fundamentalmente. O bispo tem a obrigação de orientar as pessoas em relação a isso. E que celebra os sacramentos, os mistérios da fé da igreja, etc. O cânone 388 diz o seguinte, parágrafo 1. O bispo diocesano, depois de tomar posse da diocese, deve aplicar a missa pelo povo que lhe foi confiado todos os domingos e demais dias de preceito da sua região. Ou seja, tem que fazer missa na diocese todo domingo. Tá? O bispo tem que celebrar missa na diocese, por exemplo, Franca, diocese de Franca. Ele tem que estar lá em Franca fazendo missa. A parte 2, parágrafo 2. O bispo diocesano, os referidos do inciso 1, deve celebrar e aplicar pessoalmente a missa pelo povo. Mas se estiver legitimamente pedido, aplique-a nos mesmos dias por meio de outro ou em outros dias por si próprio. Tá? Se tiver acontecido alguma coisa, ficou doente, não importa, que ele aplique essa missa outro dia. Parágrafo 3. O bispo a quem foram confiadas outras dioceses além da sua, mesmo a título de administração, satisfaz a esta obrigação aplicando uma única missa por todo o povo que lhe é confiado. Bom, então ele pode, no caso que às vezes não tem bispo suficiente para tomar conta de diocese, então às vezes tem um bispo que toma conta de 2 dioceses, mas não tem como ele ficar em 2. Então ele fica na sede, onde ele foi ordenado, e numa outra, ele pode fazer a missa na própria diocese e haver uma... Hoje em dia acontece isso, não está aqui no direito canônico, mas se encontra no site do Vaticano. Na pandemia isso aconteceu muito, a transmissão, né? A transmissão online da missa, é possível fazer isso, né? E tem validade canônica, né? O Papa Francisco decretou que tem validade canônica, né? Já era um decreto que existia no tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Porque as pessoas não tinham dificuldade de sair das suas casas por conta das guerras, né? Dos conflitos, tiroteios, bombardeios, tanques de guerra passando pela rua, elas ficavam em casa. Então havia o decreto da comunhão espiritual, né? Não havia transmissão na época, evidentemente, mas as pessoas ficavam no horário da missa, dentro de casa, rezando o rito litúrgico, como se elas estivessem na igreja participando da missa, né? Hoje já tem a transmissão online, né? E quase todas as igrejas fazem isso. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, já tem isso também. E é possível participar da missa por meio online, tá? Tem praticamente a mesma validade. Parágrafo 4. O bispo que não estiver cumprindo as obrigações referentes nos parágrafos anteriores, aplique logo que possa pelo povo todas as missas que omitiu. Então ele tem que recompensar as missas que ele não executou, tá? Então ele vai ter um conjunto de missas atrasadas, ele tem que fazer isso em algum momento. Cânone 389. Presida frequentemente na igreja catedral ou em outra igreja da sua diocese a celebração da Santíssima Eucaristia, principalmente nas festas de preceito e outras solenidades, tá bom? Ele tem que fazer a consagração do corpo e sangue de Cristo. Do pão e do vinho, no caso, né? Para corpo e sangue. Cânone 390. O bispo diocesano pode celebrar pontificiais em toda a sua diocese, não porém fora da diocese própria sem consentimento expresso ou pelo menos razoavelmente presumido do ordinário do lugar. Ou seja, ele não pode ficar fazendo missa em outras dioceses sem falar nada antes, perguntar antes se pode. Não pode chegar numa outra diocese e falar, vou fazer uma missa hoje. Do nada, assim. Não é várzea, entendeu? Cânone 391, inciso 1. Compete ao bispo diocesano governar a igreja particular que lhe foi confiada, com poder legislativo, executivo e judicial, segundo as normas do direito, reafirmando aquilo que já foi dito. O poder legislativo exerce o próprio bispo, o poder executivo quer por si ou quer pelos vigários gerais ou episcopais, que são seus secretários, segundo as normas do direito, e o poder judicial quer por si ou quer pelo vigário judicial e juízes, segundo as normas do direito. Geralmente tem uma cúria de padres especializados em direito canônico para o bispo aliviar um pouco as costas do bispo, que ele não tenha tantas obrigações, né? Então tem vários secretários que auxiliam, embora ele tenha que estar a par de tudo que está sendo decidido. Cânone, e concordar também. Cânone 392, inciso 1.
Devendo preservar a unidade da Igreja Universal, está o bispo obrigado a promover a disciplina comum de toda a Igreja e, por isso, a urgir a observância de todas as leis eclesiais, reafirmando o que já foi dito. Parte 2. Vigie, porque não se introduz abusos na disciplina eclesiástica, particularmente no concernente ao ministério da palavra, à celebração de sacramentos e sacramentais, ao culto de Deus e dos santos e ainda à administração dos bens. Ele que vigie e tome conta das pessoas que a ele foi confiada, dos seus presbíteros, seus leigos, para que nenhum abuso, nenhuma heresia, nenhum anátema, nenhuma cisma seja feita dentro da sua diocese. Que nenhum padre cometa abuso na administração dos sacramentos, faça um rito matrimonial errado, negue comunhão na boca para uma pessoa, por exemplo. Tem que se observar tudo isso. Obrigação dele. Cânone 393. Em todos os negócios jurídicos da diocese, é o bispo diocesano quem a representa. Ele fala em nome da diocese. Cânone 394, parágrafo 1. O bispo fomente na diocese as várias formas de apostolado, esforce porque em toda ela, ou nos distritos particulares da mesma, sejam coordenadas sob a sua orientação todas as obras de apostolado, salvaguardada a índole própria de cada uma. Aqui é uma obrigação que o bispo tem de fiscalizar as pastorais que existem nas paróquias. Inciso 2. Insista na obrigação que têm os fiéis de exercer o apostolado segundo a condição e aptidão de cada um. Recomenda-lhes que participem e ajudem as várias obras do apostolado segundo as necessidades do lugar e do tempo, assim como já foi reafirmado. Ok? Agora o 395 ele vai dizer o seguinte. Na verdade eu vou ler esse 395 amanhã, porque ele é um pouquinho mais chato. A gente vai parar aqui no 394, tá?